Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 1º de setembro, agora na Espanha, 11 horas e 59 minutos, no Brasil, 6h59 da manhã. Gente, eu tô no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual. A BTC perdeu a VWAP anual, agora a gente está trafegando ligeiramente abaixo do patamar da VWAP anual. Fizemos a mínima nessa madrugada em 57,777, mas a gente claramente está acumulando numa cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP anual. No gráfico de 6 horas, ancorado pela VWAP mensal, houve a virada da VWAP mensal, agora a gente já está no mês de setembro, a VWAP mensal cedeu para 58.400, a gente está ligeiramente abaixo da mensal também, mas de uma maneira geral, a gente também segue acumulando numa cunha aqui no gráfico de 6 horas. Não é totalmente surpreendente que muitos incautos e assim, enfim, a sardinhada está desembarcando. Vou até dar o refresh aqui no índice no medo da ganância, baixou de 29 para 26. A gente já estava num patamar de medo extremado, agora está indo para o setor mais avermelhado. Não é totalmente surpreendente para mim. Para mim, pessoalmente, é uma loucura que as pessoas estejam desembarcando do mundo cripto antes do, já que a gente está muito próximo dos fogos de artifício para as altcoins. Uma temporada de altcoins absolutamente brutal está se aproximando, mas enquanto a sardinhada está desembarcando, a principal notícia aqui na Daily Hold é que baleias e tubarões acrescentaram quase 8 bilhões de dólares em Bitcoin nessa última queda das últimas horas. Ó. Essa reportagem é de 1º de setembro de 24, de hoje. Ou seja, os addresses das baleias seguem aumentando a quantidade líquida de BTC e a sardinhada basicamente está vendendo o medo extremo. Não é por falta de aviso aqui no canal que esse pump espasmódico, tanto da BTC quanto do mundo cripto, vai acabar impondo um retorno caro e salgado para essa sardinhada, que basicamente está vendendo o medo extremo e vai acabar reembarcando na ganância extrema, porque os movimentos do mundo criptográfico são espasmódicos. A gente basicamente começa a subir de escadinha, mas em algum momento a BTC vai explodir essa resistência aqui entre 66 e 70 mil é a nossa faixa resistencial mais brutal. Vai acabar essa quantidade bizarra de ordens de venda nesse patamar, vai acabar sendo carcomida e a gente vai iniciar essa onda 3 em direção a 100 mil dólares, a onda 3 lá no semanal, onde a nossa sequência de Elliott fica bem mais clara e há uma obviedade gráfica aqui, no sentido de que isso aqui é uma bandeira de alta, apesar de muitos cavaleiros do apocalipse insistirem que a BTC vai furar de cima para baixo a nuvem, vai buscar algo em torno de 40, eu volto a insistir e reportar aos senhores que há uma série de fatos fermentando e que vão impor essa fuga ascendente. Basicamente, a BTC guarda uma histórica relação com o ouro, que já promoveu a fuga ascendente da sua movimentação. O mundo TradeFi já está fazendo isso. O índice Dow Jones desenhou uma nova máxima de todos os tempos na semana passada, na semana que se encerrou na última sexta-feira. A Nasdaq só não explodiu para cima por conta da Nvidia. O mercado estava esperando números completamente surreais e vieram números ótimos, mas não surreais para a Nvidia. Ela acabou caindo 7%. Mas a Nasdaq também está numa movimentação vulcânica. O Dow Jones já desenhou uma nova máxima de todos os tempos. O DXY, que historicamente guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, já promoveu a sua fuga ascendente. Então, teoricamente, a BTC estaria devendo essa fuga ascendente em decorrência dessa acumulação. A BTC chegou a estressar a aresta superior dessa acumulação, como o DXY fez, pipocou, só que o DXY acabou formando um pullback e vazou para baixo. A BTC acabou formando um pullback e travou.
basicamente está patinando aqui na altura da nuvem no diário. Eu ouso afirmar aos senhores que o catalisador dessa fuga ascendente para a BTC vai ser o mercado de futuros perpétuos, porque a bomba de liquidez dos shortados, dos alavancados no sentido short, se hoje a BTC batesse 71 mil dólares, mais de 8 bilhões de dólares em liquidações forçadas seriam ultimadas. Então é a garantia dos shortados que vai entregar a liquidez necessária para a gente romper essa resistência até 73777. Depois vai num efeito manada até 100 mil dólares. Eu sei que tem muitos supostos cripto-influencers vendendo a cantilena de que os senhoritos deveriam desembarcar no medo extremo, mas só o comportamento das baleias, que nas últimas 48 horas acrescentaram quase 8 bilhões de dólares em BTC aos seus saldos, só essa insanidade que é a quantidade alavancada nos futuros perpétuos no sentido short, e é a garantia dos shortados, esses quase 9 bi de dólares em garantia dos super alavancados no sentido short serão usados para recompra a mercado e para promover a liquidação forçada das suas posições, serão usados para recompra a mercado e vai levar a BTC para aquele patamar que eu estou reportando em 109, 111 mil dólares. Para carcomer todas essas ordens de vendas aqui até 73,777, é a grana dos shortados que vai entregar o combustível inicial necessário para esse pump. Fica para consideração de cada um o gráfico dos ciclos anteriores, que basicamente reportam o mesmo padrão movimentacional. Aqui eu estou no gráfico de 2 semanas. Toda vez que a BTC encosta no topo do ciclo imediatamente anterior, a gente, neste exato momento, está acumulando em torno dos 2 topos do ciclo de 2020-21, que foi o topo de 64 e depois 69. A gente bateu 73,777 e está formando uma cunha em torno desses 2 topos. Exatamente como aconteceu nos ciclos anteriores. No ciclo de 2017, 2018, também a gente ficou travado um bom tempo no topo de 2013, 2014. Depois no topo que foi desenhado em 2020, 2021, a gente ficou travado ali no patamar de 20 mil, que era o topo de 2017, 2018. E agora a gente está travado numa congestão que tem por centro gravitacional os topos do ciclo de 2020 e 2021, que ficou desenhado entre 64 e 69. Então, o que faltaria em termos de fenomenologia gráfica para a BTC e para o mundo cripto se expandir seria a queda da dominância. Vamos lá para o gráfico da dominância. Claramente, a dominância está enfrentando uma resistência no patamar de 57%, que está linkando todos esses topos descendentes desde 2015. A dominância não consegue transpassar 57%, e quando a dominância começar a cair, e vai cair como uma jaca, não haverá tempo para os senhoritos embarcarem e surfarem essa janela temporal de vezes 20, vezes 30. Só o fato das baleias estarem encarteirando essa última queda das últimas horas já justificaria a gente pensar que vem algo muito impactante nas próximas horas. Pode até demorar mais alguns dias, mas não vai passar disso. A gente está se aproximando perigosamente de um movimento expansivo espasmódico. Muita gente boa vai voltar pagando pedágio. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto quando essa pernada expansiva começar, tanto para a BTC quanto para as altcoins. Na Seara Fática,
Já falei que as baleias acrescentaram quase 8 bi de dólares em BTC nas últimas 48 horas. Agora, na capa da Cointelegraph, olha como a coisa é orquestrada. Olha a justificativa para essa queda das últimas horas. Reportagem de 30 de agosto. MT Gox e governo norte-americano podem introduzir uma pressão de venda para o BTC em 15 bi de dólares. Podem. Gente, não há nenhum dado concreto nessa reportagem. É só o exercício de uma mera possibilidade absolutamente especulativa. Eles simplesmente fizeram um exercício de possibilidade e escreveram uma reportagem aqui de quase 2 páginas inteiras falando dos saldos dos governos, do saldo do governo chinês, do saldo do governo do Reino Unido, do saldo ucraniano em BTC, e simplesmente falam em possibilidades. Não há nada concreto. E outra coisa, a MTGOX já avisou que o cronograma de distribuição de cripto é feito pela Coinbase, principalmente pela Kraken. As duas exchanges não receberam nenhum depósito expressivo, então é um mero exercício de possibilidade. E a Coinbase afirmou que a primeira transação criptográfica de AI para AI foi ultimada. Um bot de AI decidiu comprar, enquanto outra interface de AI decidiu vender, sem nenhuma interação humana subjacente. É o novo normal, AI versus AI resolvendo comprar e vender sem nenhuma interação humana subjacente em termos decisórios. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a SpaceX retomou as autorizações para voar com o Falcon 9, que sofreu um incidente, segundo a própria SpaceX, a SpaceX, na recente missão da Starlink para o lançamento de satélites. Um dos super foguetões Falcon 9 não conseguiu pousar, aquela ré do foguete não funcionou. Mas enfim, os outros modelos estão autorizados a retomar a operação, segundo a agência reguladora de aviação norte-americana, desde que todos os outros requisitos estejam em dia. Enfim, Israel afirma que recuperou corpos de 6 reféns nessa madrugada em Gaza, incluindo o corpo de Goldberg Polin. O Israel recuperou os corpos de 6 reféns num túnel ao sul de Gaza. Aparentemente foram mortos pouco antes das tropas israelitas os alcançarem. De acordo com a estimativa inicial, eles foram brutalmente assassinados por terroristas do Hamas pouco antes das tropas alcançarem os mesmos. Enfim, entre os mortos está o Goldberg Polin, cuja família chegou a fazer um protesto, mas enfim, essa é a triste realidade na faixa de Gaza. E a China está expandindo o seu arsenal nuclear mais rapidamente do que qualquer outra nação na história. Neste exato momento em que eu vos falo, a Rússia possui 4.380 ogivas, os Estados Unidos possuem 3.708 ogivas nucleares e a China já possui 500 ogivas, sendo que ela acrescentou 90 ogivas nucleares nos últimos 12 meses. Gente, para bom entendedor, só esse dado basta. Vem coisa aí. A China tá numa corrida maluca por ogivas nucleares que nem o auge da Guerra Fria chegou a protagonizar. Mas enfim, a BTC, nesse cenário apocalíptico Mad Max, não tem como negar que ela segue desenhando fundos ascendentes nessa acumulação triangularizada que no diário claramente dá conta de que há uma tendência de alta nos fundos. A agulhada do dia 5 de agosto bateu 49 mil, a agulhada do dia 7 de agosto bateu 54 mil, a agulhada do dia 15 de agosto bateu 56 mil, as agulhadas do dia 28, do dia 30, nessa madrugada, na madrugada anterior e nessa madrugada de ontem para hoje, ficou ali em torno de 57, 58. De uma maneira geral,
os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes, não tem como negar que isso aqui segue acumulando numa cunha. E depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente está no 7º corpo real vendedor, a BTC aqui no diário está absolutamente sobrevendida. Qualquer narrativa do mercado, eu digo que o mercado elege de forma arbitrária qualquer narrativa para retomar o movimento altista. Qualquer narrativa facilmente vai levar a BTC para o patamar de 64, e essa bomba de liquidez dos shortados é o combustível necessário para poder carcomer aquela quantidade inacreditável de ordens de venda entre 66 e 70. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque esses shortados, na minha leitura, estão na capa da gaita, como diz lá no sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Atom, Avax, Toncoin, Solana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.